Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração visual. Hoje, a gente vai destrinchar um assunto que está literalmente reescrevendo as regras da nossa sociedade neste exato segundo. Nos próximos minutos, nós vamos mapear juntos toda a história da OpenAI e do ChatGPT. E olha, a gente vai desde as raízes mais filosóficas dessa tecnologia até os alertas vermelhos de segurança que estão tirando o sono de muita gente hoje em dia. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Saca só essa frase do Elon Musk em 2017, afirmando categoricamente que a inteligência artificial é muito mais perigosa do que armas nucleares. É de explodir a cabeça, né? Como foi que a humanidade chegou num ponto onde uma tecnologia que a gente usa hoje de um jeito tão casual para escrever e-mail ou tirar dúvida já foi comparada com um arsenal atômico? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar pela seção 1, as origens da inteligência artificial e a sua base teórica. Para entender o ChatGPT de verdade, a gente não pode olhar só para os últimos 15 ou 20 anos. Na verdade, a gente precisa voltar lá para o início do século XX. E o mais louco é que a inteligência artificial não começou puramente com códigos e computadores, sabe? Ela nasceu de um desejo profundo de entender a nossa própria mente. De um lado, a gente tinha a psicologia, tentando mapear como é que nós tomamos decisões. E do outro, a filosofia, quebrando a cabeça sobre o que é a consciência e a nossa existência. Foram essas áreas que deram aquele pontapé inicial para tentar simular o pensamento humano. E essa evolução toda foi tomando forma de um jeito bem interessante. Lá no comecinho do século XX, os conceitos de aprendizado de máquina deram seus primeiros passos bem tímidos. Mas o grande momento de virada, o momento em que a coisa ficou séria para valer, aconteceu em 1956. Foi na primeira conferência de inteligência artificial que os pesquisadores bateram o martelo e definiram o campo oficialmente. Dando um salto rápido para os anos recentes, a internet popularizou, a quantidade de dados explodiu e isso criou simplesmente o cenário perfeito para essa aceleração absurda que a gente está vivendo agora. E quem foram os grandes cérebros por trás dessa revolução toda? A gente tem algumas figuras centrais aqui. John McCarthy, que é o grande pioneiro da coisa. Marvin Minsky, que criou nada menos que a primeira rede neural artificial. Temos também o Geoffrey Hinton, que o pessoal chama de padrinho do Deep Learning, ou aprendizado profundo, e o Yann LeCun, mestre dos algoritmos de redes neurais. O objetivo dessa galera era um só, e era um baita desafio: criar sistemas capazes de fazer tarefas complexas que até então a gente achava que só o cérebro humano dava conta. O que nos leva à seção 2, a IA no cotidiano, saindo dos laboratórios direto para a nossa vida diária. Isso ilustra brilhantemente uma coisa que muita gente esquece. Muito antes da gente ficar debatendo sobre a OpenAI o dia inteiro, a inteligência artificial já estava lá, rodando silenciosamente nos bastidores da nossa vida. Assistentes de voz tipo a Siri e a Alexa já eram de casa. A medicina começou a usar a IA para fazer diagnósticos super precisos e criar terapias personalizadas. E claro, os algoritmos passaram a decidir o que a gente compra online e o que a gente vai maratonar no fim de semana na Netflix. Ou seja, para as massas, a IA já era uma ferramenta totalmente integrada. Mas nem tudo são flores. Toda essa conveniência teve um efeito colateral gigantesco. Esses mesmos algoritmos que foram desenhados para aprender o que a gente gosta, acabaram criando aquelas famosas bolhas da internet e uma polarização imensa. É um mecanismo automático. Baseando-se apenas nos cliques que você já deu, o algoritmo te entrega mais do mesmo. Ele vai alimentando um ponto de vista específico e cria a ilusão de que não existe outro lado da moeda, gerando uma aceitação totalmente cega das informações. É nesse clima de tensão que a gente entra na seção 3, a fundação da OpenAI, construindo uma IA segura. Com medo de um desemprego em massa e de máquinas saindo do controle e crescendo cada vez mais na sociedade, a indústria de tecnologia deu uma guinada histórica. A ideia era tentar proteger a humanidade. Então, em 2015, o Elon Musk e o Sam Altman fundam a OpenAI. E o detalhe mais importante, ela nasceu estritamente como uma organização sem fins lucrativos, totalmente focada em segurança. Só que a paz durou pouco. Em 2017, o Musk solta aquele alerta sobre as armas nucleares que a gente comentou, e logo em 2018 vem a ruptura. Ele deixa o conselho bem na mesma época em que a empresa começa a desenvolver o revolucionário modelo GPT. E olha, mesmo com todo esse drama nos bastidores, a inovação não parou. Os primeiros marcos da empresa foram absurdos. Eles não só estabeleceram as bases para o GPT, como criaram um modelo campeão de xadrez e deram saltos gigantescos em robótica e visão computacional. Tudo isso, claro, financiado pelos pesos pesados do Vale do Silício, com investimentos massivos de nomes como Reid Hoffman e Peter Thiel. Chegamos então à seção 4, a revolução do ChatGPT, a máquina que fala.
Agora, o que é realmente interessante para a gente entender aqui é a palavra-chave por trás de toda essa mágica: Transformer. O que é isso, afinal? Em termos simples, é uma arquitetura de rede neural. A sacada genial é que ela é pré-treinada com uma quantidade massiva de dados textuais. Ela meio que devora boa parte da internet antes de passar por um ajuste fino para conseguir fazer tarefas específicas. É uma verdadeira transferência de aprendizado. Pensa nisso como um processo de 3 passos lógicos. Passo 1, pré-treinamento. É como se a máquina se trancasse numa biblioteca gigantesca para estudar milhões de textos humanos. Passo 2, ajuste fino. Não é mais só reconhecer palavras isoladas, ela aprende o contexto, o tom e a intenção por trás da fala. E, finalmente, o passo 3, a interação. É só aí que a máquina fala e começa a conversar de forma inteligente. É como se o ChatGPT tivesse estudado secretamente as nossas conversas por anos, muito antes de dar o seu primeiro olá. Isso nos joga direto na seção 5, o dilema ético atual, quando os próprios criadores soam o alarme. Quando a gente para pensar na potência gigante dessa ferramenta, a ironia bate forte. Olha a baita diferença. A visão original lá de 2015 era ter uma empresa sem fins lucrativos, focada puramente em impacto social positivo e desenvolvimento responsável. E a realidade de hoje? Bem, nós temos um cenário totalmente comercial, recheado de debates sérios sobre problemas de privacidade de dados e aquele medo crescente de um perigo incontrolável. Os mesmos fundadores que queriam proteger a sociedade agora travam debates acalorados sobre tudo isso. E a oposição a esse rumo não para de crescer, com Elon Musk sendo a voz mais barulhenta nisso tudo. Ele continua avisando aos 4 ventos que a IA pode se tornar extremamente perigosa se a gente não tiver o controle na mão. Ele discorda publicamente da direção ética do ChatGPT e insiste o tempo todo que a gente precisa de medidas de segurança quase draconianas para evitar que o pior aconteça. Mas o mais impressionante é que esse alarme não vem só de fora. A própria diretora de tecnologia da OpenAI, a Mira Murati, veio a público avisar que a ferramenta pode facilmente cair nas mãos de pessoas mal intencionadas. Agentes usando a inteligência artificial para pesquisar brechas e bolar ataques cibernéticos em massa, por exemplo. Isso prova de uma vez por todas que o perigo abandonou a tela do cinema e virou uma questão de urgência no mundo real. O que nos deixa com a maior pergunta de todas para fecharmos essa exploração. É aquela pergunta que está ecoando agora nos corredores governamentais e nas gigantes da tecnologia. Será que a nossa sociedade vai conseguir regular a inteligência artificial antes que percamos totalmente o controle? A velocidade de inovação já deixou a nossa capacidade de resposta comendo poeira e como a gente vai lidar com essa segurança é, sem a menor dúvida, o nosso próximo grande teste. Nós vamos continuar de olho nisso tudo. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima.